Fevereiro de 2023. A noite não foi nada tranquila para uma família na província de Kie Niten, localizada no oeste de Guiné Equatorial. No início da noite do dia 15, um jovem de 21 anos foi acometido por uma forte dor de cabeça, após ter voltado da pequena lavoura de milho da família, onde havia trabalhado o dia todo. Nos dias seguintes, as dores de cabeça evoluíram para um quadro de fraqueza, mal-estar e sessões de vômito com sangue e diarreia. Além disso, passou a ter momentos intermitentes de febre, atingindo pouco mais de 40 graus. O rapaz passou a ter crises de convulsões 3 dias depois do primeiro sintoma. Em menos de uma semana, após várias convulsões e temperatura corporal beirando os 41 graus, o jovem Tadeu Martínez sucumbiu à doença. Naquela mesma semana em que Martínez convalescia, um dos outros que trabalhavam na mesma lavoura que o rapaz, um homem de 45 anos, também ficou doente e com os mesmos sintomas de Martínez. Ele, no entanto, não conseguiu sobreviver mais que 3 dias. Por causa dos sintomas, os profissionais de saúde desconfiaram se tratar de uma nova epidemia de ebola, que já havia assolado não só o país, como também a região oeste de Guiné Equatorial. As mortes, no entanto, não pararam por aí. 2 outras pessoas que não trabalharam no mesmo local que Martínez e a outra vítima, mas que haviam ficado na selva por dias caçando, também acabaram morrendo. Uma semana após adquirirem os primeiros sintomas, todos eles iguais aos anteriores. Isso já foi o suficiente para que iniciassem os testes para confirmar se poderiam estar tendo um novo surto de ebola naquela parte da África. O ebola é um vírus que provoca hemorragias intensas, falência de órgãos e pode levar à morte. Os seres humanos podem servir como vetores e espalhar o vírus entre si pelo contato ou por meio de fluidos corporais, como saliva e sangue. Os sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e calafrios. Posteriormente, a pessoa pode sofrer hemorragia interna, o que causa vômitos e tosses com sangue. O tratamento era feito por meio de cuidados hospitalares paliativos, em boa parte dos casos, pois não havia muito o que se fazer. Segundo o site Médicos Sem Fronteiras, o ebola é uma das doenças mais mortais que existem, sendo responsável por matar mais de 90% das pessoas que o contraem. O primeiro registro de ocorrência desta doença foi em 1976, com surtos simultâneos em Nizara, no Sudão, e em Iambucu, no Congo, regiões próximas ao rio Ebola, que deu o nome ao vírus. Já naquela época, as pesquisas apontaram como hospedeiros naturais morcegos frugívoros, isto é, que se alimentam de frutas e que são bastante comuns na região. Dependendo da cepa, a taxa de fatalidade varia entre 25%, o que é raro, a mais de 90% dos infectados. Em dezembro de 2013, iniciou-se uma grande epidemia do vírus ebola na Guiné-Bissau, situada na África Ocidental, que então se espalhou para áreas urbanas densamente povoadas nos países vizinhos, Guiné, Serra Leoa e Libéria. Ele foi reconhecido pela primeira vez em março de 2014. Infectou milhares de pessoas e provocou mortalidade de aproximadamente 59%. Estima-se que dos 1.800 casos registrados, 1.300 tenham resultado em mortes.
Viajantes infectados disseminaram o vírus ebola para a Nigéria, Europa e América do Norte. Casos de ebola continuaram a ocorrer nos 2 primeiros meses de 2016. Serra Leoa foi, por fim, declarada livre do vírus em março de 2016. Guiné em maio e Libéria em junho daquele mesmo ano. Em 2017, um pequeno surto foi registrado em uma região remota da República Democrática do Congo, e a OMS declarou o fim desse surto em 2 de julho de 2017. Em maio de 2018, outro surto ocorreu no Congo, mas desta vez o controle foi mais complicado, devido à distribuição generalizada dos casos em 3 províncias e pela presença de dezenas de grupos insurgentes hostis e armados. Isto dificultava a identificação dos casos e também o rastreamento de contatos. Centros de tratamento foram estabelecidos e equipados com profissionais de saúde locais e internacionais. No final de 2019, foi aprovada a vacina Everbo e em junho de 2020, ela já ajudava a encerrar mais uma epidemia na África Ocidental. Uma segunda vacina, de 2 doses, conhecida como AD26-Ebov, foi aprovada e colocada em uso mais tarde. Paralelamente, ocorreu um segundo surto de ebola, desta vez na província de Equatur, que terminou em março de 2021. Um pequeno surto reincidiu no Kivu do Norte e foi rapidamente controlado. Na Guiné, houve um pequeno surto bem localizado, que se especula ter começado com a esposa de um homem que havia se recuperado de uma infecção pelo vírus ebola 5 anos antes, mas que se acredita ter transmitido o vírus para ela. Essa infecção persistente e a transmissão tardia foi sugerida pelo fato de que o vírus sequenciado era notavelmente semelhante ao do surto da África Ocidental 5 a 7 anos antes. Agora, em 2023, Guiné Equatorial registrou o retorno de um vírus quase esquecido e que, como foi dito no início deste vídeo, tem todos os sintomas muito parecidos com os do ebola. Esse vírus tem o nome de Marburg e foi justamente ele que infectou e matou 9 pessoas em menos de 15 dias na província de Kienten, em fevereiro deste ano. Até meados de março, haviam mais 16 casos suspeitos. Todos eles apresentaram sintomas como febre, fadiga, vômito com sangue e diarreia. O Marburg provoca febre hemorrágica e pode ser tão letal quanto o ebola, já que apresenta uma perigosa taxa de infecção e é altamente contagioso. Assim que um morcego hospedeiro come uma fruta e despeja suas fezes, ou mesmo pousa em determinado local, o risco de contaminação já existe. Ao ter contato com a fruta ou local onde o morcego pousou, defecou ou mesmo deixou algum fluido, a pessoa pode ser infectada e, por meio de contato ou fluidos corporais, infectar outra pessoa e assim por diante, como num efeito dominó. O mais perigoso ainda são as pessoas assintomáticas, isto é, que não apresentam os sintomas principais da doença, pois elas podem passar despercebidamente pelas fronteiras e aeroportos e assim levar o vírus para outros destinos. A preocupação da OMS e outras milhares de instituições ligadas à saúde não é em vão. Imagine a seguinte hipótese: um rico empresário de Guiné Equatorial, assintomático e sem ter ideia do que carrega no seu organismo, precisa fazer uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos. Mas antes, fará uma escala em Londres, Inglaterra. Imagine a quantidade de pessoas que terá contato físico com este empresário. Respirará o mesmo ar que ele, inclusive, e, ocasionalmente, seus espirros. Como você acha que isso acabaria?
Afinal, estamos falando de um vírus que tem um potencial de contágio ainda maior que o ebola, e não menos mortal, diga-se de passagem. O Ocidente estaria pronto para receber um vírus como este? Será? Para início de conversa, seria um vírus completamente novo por aqui, e os cidadãos dos países americanos, do sul ao norte, não contam com anticorpos para ele. Pode ser que a vacina que está em uso nos países africanos, onde houve o surto, não tenha a mesma eficácia para nós. O mesmo pode ser dito em relação aos europeus. Então, sim, se a epidemia do Marburg se tornar uma pandemia, pode ser que o coronavírus perca o trono de o vírus mais letal dos últimos anos. O primo próximo do ebola foi detectado pela primeira vez em 1967, em Marburg, Alemanha. Daí seu nome. Ele se espalhou até Frankfurt, no mesmo país, e de lá foi parar na África, com casos esporádicos registrados em Angola, República Democrática do Congo, Quênia, África do Sul e, recentemente, Guiné Equatorial, onde se transformou em uma epidemia. Um amplo monitoramento está sendo feito naquela parte da África e a OMS espera controlar o surto nos próximos meses. Obrigado por assistir e até a próxima. Um grande abraço. Tchau.